Olá, seja bem-vindo ao TRT das Gerais, um programa da Justiça do Trabalho de Minas. Hoje vamos mostrar quais são os direitos das trabalhadoras durante o período da amamentação. Você sabe o que significa revel? Revel, parecido com revezar, né? Alguma pessoa que trabalha mal. Só sei que tem um sabão com o nome de revel. Vamos mostrar também por quanto tempo o trabalhador tem o direito de descansar durante e depois da jornada de trabalho. E no quadro Profissão da Hora, parece brincadeira, mas jogar aqui é coisa séria. Você vai conhecer o trabalho dos desenvolvedores de games digitais. Tudo isso agora no TRT das Gerais. A Organização Mundial de Saúde recomenda que o bebê deva ser alimentado apenas com leite materno até os 6 meses de idade. Mas a maioria das mamães precisa voltar ao serviço depois da licença. Como fazer para conciliar o trabalho com a amamentação? O repórter André Salles explica quais são os direitos das trabalhadoras durante este período. Criada para atender aos funcionários do Hospital Sofia Feldman, na região norte de Belo Horizonte, a creche José de Souza Sobrinho conta com 140 crianças com até 5 anos. É neste espaço que a terapeuta ocupacional Patrícia amamenta o filho. Basta aparecer um intervalo ou o bebê sentir fome e a funcionária do hospital corre para lá. Eu me organizo para vir mais ou menos de 2 em 2 horas, 2 horas e meia mais ou menos. E sempre que as educadoras me ligam, eu venho também, sempre que necessário. Enquanto a mamãe está trabalhando, nós estamos aqui garantindo esse direito da mulher e da criança. Sem esse apoio, fica muito difícil dar continuidade ao aleitamento materno. Primeiro que garantir ele exclusivamente até o 6º mês e depois até os 2 anos ou mais, né? Sem esse apoio, eu acho que fica muito difícil para a mulher. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o leite materno deve ser o único alimento dos bebês nos primeiros 6 meses de vida. O aleitamento materno ele protege a criança, protege o sistema imunológico da criança, é um alimento rico em proteínas, vitaminas, nutrientes, vai garantir a essa criança um crescimento saudável, uma proteção imunológica, além de garantir também o nível de inteligência, porque nós sabemos que a criança que amamenta no peito são crianças mais inteligentes, são crianças mais espertas. Eu já mamei no peito da mamãe. E é justamente por ser um alimento fundamental que a legislação trabalhista determina que todas as empresas com mais de 30 funcionárias mulheres devem oferecer local apropriado para a amamentação. Segundo a CLT, as empresas que possuem 30 empregadas mulheres, acima de 30 empregadas mulheres, elas devem obrigatoriamente possuir um local apropriado para que a empregada possa amamentar seus filhos. Ou então que elas firmem um convênio com creches junto ao SESC, ao SENAI, e garantem o direito da empregada a amamentar seu filho durante os intervalos de 30 minutos cada um, 2 vezes por dia. Mas nem todas as empresas têm espaços como este, que possibilitam o aleitamento materno. Uma trabalhadora procurou o TRT Minas porque não tinha como amamentar o bebê. O juiz responsável pela causa entendeu que a falta foi suficiente para justificar uma rescisão contratual indireta. A empresa pode ser punida pelo Ministério do Trabalho, aplicada a infração prevista na CLT, pelo descumprimento dessa ordem. Além disso, se não concedido o intervalo, a empregada faz jus ao recebimento das horas extras. E, além disso, caso não concedido o intervalo e descumprido essa obrigação do contrato de trabalho, eu entendo que a empregada pode até pedir a rescisão indireta do contrato de trabalho. Porque a empresa está descumprindo uma das obrigações elementares do contrato de trabalho e, principalmente nesse caso, que é garantir a amamentação
do bebê, né? E existe expressa disposição dessa obrigação empresarial na CLT. Agora é hora do quadro Que é isso? Você sabe o que significa revel? Que isso? Que é 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 isso? Revel, parecido com revezar, né? Alguma pessoa que trabalha mal. Rebel? Ah, não sei. Revel. Nunca ouvi falar. Eu só sei que tem um sabão com o nome de Rebel. Deve ser alguma coisa que eles inventaram aí. Revel vem de revelia. É aqui que deixa de comparecer uma audiência. Revel não conheço. Agora você me apertou, meu amigo. Revelação, alguma coisa assim. O que é isso? O reclamado ele é notificado para comparecer à audiência. E, comparecendo à audiência, ele deve levar uma defesa por escrito ou apresentar a sua defesa via oral. Ele vai falar, tem um prazo de 20 minutos para apresentar a sua defesa. Se ele não comparecer ou comparecer e se negar a apresentar a sua defesa, então ele no processo ele é considerado revel. Daí a consequência primeiro se faz o julgamento mais rápido, e todos os fatos articulados pelo reclamante são tidos como verdadeiros. É isso, este é o revel. Revel é falta de defesa. O projeto Leis e Letras lança mais uma obra. Desta vez o livro traz uma abordagem sobre o trabalho autônomo e também faz uma reflexão sobre as fraudes que acontecem neste tipo de contratação. Valorização do trabalho autônomo e a livre iniciativa. Esse é o nome da obra coletiva lançada no projeto Leis e Letras da Escola Judicial do TRT Minas. A vice-presidente Emília Facchini abriu o evento ressaltando a importância da pluralidade das discussões promovidas pelo projeto do Tribunal do Trabalho de Minas. E tenho certeza que a didática e a exposição torna o livro uma agradável leitura e desperta a reflexão. A publicação foi organizada pela desembargadora aposentada do TRT 2ª Região, Ione Frediani, e contou com a participação dos professores Nelson Manrique e André Jobim. A magistrada iniciou a palestra de lançamento citando as principais mudanças nas relações de trabalho motivadas pelas novas tecnologias. Porque hoje o trabalhador ele é mais informado, ele tem um sindicato mais atuante, ele tem meios de informação para poder lutar pelos seus direitos. A organizadora do livro faz uma reflexão sobre as necessidades do novo trabalhador e alerta sobre as práticas fraudulentas. A autonomia fraudulenta que eu me referi se refere à contratação de alguém como autônomo, mas que no seu dia a dia ele age como verdadeiro empregado, porque ele recebe ordens, ele cumpre horário, ele não tem qualquer liberdade na condução dos seus serviços. E é exatamente o verdadeiro autônomo, é ele que gerencia a sua própria prestação de serviços. Todo mundo gosta de ter um intervalo durante e principalmente depois do dia de trabalho. O tempo para descansar é fundamental para repor as energias. As empresas devem respeitar o limite mínimo estabelecido em lei. Veja na entrevista realizada pela repórter Camila Cambraia. Todo empregado que trabalhe mais de 4 horas por dia tem direito a um período de descanso durante o serviço. Mas você sabe qual a diferença entre o intervalo intrajornada e o intervalo interjornada? Quem explica pra gente é o advogado e professor Carlos Cruz. Carlos, qual que é a diferença entre esses dois tipos de intervalo? O nome já diz tudo, Camila. Intrajornada quer dizer dentro da jornada. E interjornada é entre duas jornadas. Veja, o trabalhador que labora mais do que 4 horas dia, ele tem direito ao intervalo intrajornada. Dentro da jornada de quanto? Vai depender da extensão da jornada. De 4 a 6 horas, o intervalo é 15 minutos. Mais do que 6 horas dia, o intervalo é no mínimo 1 hora, no máximo 2 horas. E o interjornada? Entre duas jornadas tem que haver um intervalo para descanso, refeição, convívio familiar de pelo menos 11 horas.
O intervalo intrajornada, ele faz parte da jornada de trabalho? Via de regra, não. Via de regra, o intervalo intrajornada, ele é descontado, ele não é computado na jornada, porque senão o trabalhador estaria ganhando por um tempo de descanso, que via de regra não é remunerado. Exemplo, trabalho 6 horas por dia, começa às 7 horas da manhã, 7 mais 6, 13, até 13h15, com intervalo de 15 minutos, eu estou dentro da minha jornada de 6 horas. Outro exemplo, trabalho 8 horas dia, trabalho de 8 ao meio-dia, descanso, almoço de meio-dia às 13, 13 mais 4, 17. Então eu começo às 8, vou até às 17 horas, descontando-se o intervalo de 1 hora, eu tenho exatamente 8 horas de labor, sem direito a hora extra. Mas ressalto, Camila, que há exceções. A lei pode criar algumas hipóteses em que o intervalo intrajornada vai ser computado. Mas aí são casos especiais, deve-se verificar na lei ou até mesmo nos instrumentos normativos, no acordo de convenções coletivas ou até mesmo no contrato de trabalho. Se o empregador oferece o refeitório dentro da empresa, esse intervalo intrajornada ele pode ser reduzido? A lei é clara no artigo 71, parágrafo 3º, a CLT. Ela fala que se a empresa tem o seu próprio refeitório e obedece às normas sobre medicina e segurança do trabalho sobre refeitórios, desde que haja uma inspeção, portanto uma autorização do Ministério do Trabalho, poderá haver a redução para um tempo razoável. O empregador que não respeitar os intervalos intrajornada e o interjornada, o que acontece? A que penalidades que ele está sujeito? Se a empresa concede, sem autorização do Ministério do Trabalho, no caso aqui do refeitório, que nós também já falamos, concede um intervalo de apenas meia hora, de acordo com a lei e com a jurisprudência, ela estará obrigada a pagar o intervalo integral de 1 hora como sendo hora extra. Segunda hipótese, intervalo interjornada não concedido. Exemplo, a empresa hoje exigiu que o seu empregado fizesse horas extras até meia-noite. Se ela exigiu esse serviço hoje até meia-noite, amanhã o empregado só pode voltar a partir das 11 horas, porque senão um intervalo de 11 horas ele não estará sendo cumprido. E se ele retornar às 8, o que acontece? Retornou às 8, ficaram faltando 3 horas. Essas 3 primeiras horas de trabalho devem ser pagas como sendo horas extras. Portanto, veja, o tempo que ficar faltando para o intervalo interjornada é hora extra. O tempo que ficar faltando para o intervalo intrajornada, isso provoca o quê? Uma indenização maior, um dano maior ao trabalhador. E aí o empregador estará obrigado a pagar o intervalo intrajornada integral como sendo hora extra. No próximo bloco você confere os destaques jurídicos do TRT de Minas. Boas práticas trazem agilidade para os serviços na Justiça do Trabalho. E a profissão que movimenta mais de 900 milhões de reais por ano no Brasil, a de desenvolvedor de games. Não saia daí, daqui a pouco a gente está de volta. Estamos de volta com o TRT das Gerais. Veja agora as decisões da Justiça do Trabalho de Minas com Natália Pacheco. Bancária que não recebeu homenagem e premiação instituídas por banco será indenizada. Na 34ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, o juiz Luiz Evaristo Osório Barbosa identificou um caso de discriminação. Uma bancária com 3 décadas de serviços prestados não foi convidada para a tradicional festa da empresa, que homenageava os empregados com mais de 30 anos na casa, e nem recebeu o relógio de ouro, prêmio fornecido a todos os agraciados. De acordo com o magistrado, a reclamante demonstrou que foi vítima de ato discriminatório por parte do banco, revelando a conduta abusiva da empresa. Por isso, o banco foi condenado a pagar indenização por danos morais no valor de R$20 mil, além de entregar a ela o relógio de ouro. O banco recorreu da decisão, mas o TRT mineiro manteve as condenações.
43 juízes tomaram posse no Tribunal do Trabalho de Minas, por remoção. O juramento foi lido pelo juiz mais antigo, Rodrigo Ribeiro Bueno, e o termo de posse pela secretária-geral da Presidência, Sandra Pimentel Mendes. A solenidade foi conduzida pela presidente do TRT Terceira Região, desembargadora Maria Laura Franco Lima de Faria. Magistrados, servidores e familiares dos juízes empossados pela presidente prestigiaram a solenidade. Exemplos de boas práticas não faltam no TRT de Minas. Um programa desenvolvido pela Corregedoria está trazendo agilidade e mais qualidade na prestação jurisdicional. O Programa Estratégico Boas Práticas, desenvolvido pela Corregedoria do TRT Minas, tem o objetivo de incentivar a criatividade nos processos de trabalho, além de divulgar os exemplos de práticas que podem melhorar produtos e serviços da Justiça Trabalhista. Tudo para garantir à sociedade uma prestação jurisdicional de qualidade, célere e efetiva. O programa foi regulamentado pela Portaria número 1 de 2014. Na primeira edição do programa, foram inscritos 25 projetos criados por servidores das áreas administrativa e judiciária do Tribunal. É um projeto muito interessante que a Corregedoria implantou no nosso tribunal. Isso faz com que os próprios servidores queiram participar e dividir com os colegas de outros setores aquelas boas práticas que eles estão adotando no sentido de otimizar o trabalho. O projeto que ficou em primeiro lugar surgiu do interesse deste servidor em otimizar a rotina na primeira instância. Ele criou um software que permite o trabalho em lote dos setores de balcão e cumprimento das varas e evita a repetição de comandos no computador. A iniciativa premiada deu tão certo que foi disseminada para todo o Estado por meio do projeto estratégico Otimização da Primeira Instância. Todos esses andamentos já implantados estão disponíveis para todas as varas. São 43 andamentos já desenvolvidos e nós estamos em via de implantação de mais uns 5. Só que esses 5 foram demandas do Foro Trabalhista. E à medida que essas demandas têm chegado de outros servidores, nós estudamos, passamos para avaliação da Corregedoria e em seguida a implementação é feita. Outra boa prática premiada foi o Fórum de Dicas, um conjunto de instruções para facilitar todas as tarefas do dia a dia, criado pelo servidor João Luiz Carvalho Nogueira. Ele percebeu que procedimentos simples atrasavam tarefas essenciais. A partir daí, passou a registrar todos os passos em um tutorial. Facilitar o cálculo de prazos, a identificação de processos e maximizar a utilização do tempo são alguns dos objetivos atingidos pelos tutoriais. A realização de audiências concomitantes, um dos finalistas do Prêmio Boas Práticas, foi implantada por este juiz, que é titular da 6ª Vara do Trabalho de Betim. Com o uso da sala auxiliar, ele tem realizado 2 audiências simultaneamente, garantindo assim maior celeridade processual. Neste ano de 2015, a Corregedoria do TRT Minas promove a 2ª edição do Boas Práticas. Desta vez, foram inscritos 53 projetos, 28 a mais do que a última edição. O maior interesse de servidores e magistrados demonstra a preocupação com o aperfeiçoamento dos processos de trabalho no TRT de Minas. O programa Boas Práticas é uma iniciativa pioneira do Tribunal de Minas que visa divulgar e incentivar as práticas de juízes e de servidores que no dia a dia apresentam resultados efetivos para o aprimoramento dos procedimentos. Videogame não é coisa de criança como muita gente imagina. Com o desenvolvimento da tecnologia digital, os jogos atraem cada vez mais pessoas, inclusive os adultos. O crescimento deste mercado fez surgir um novo profissional, o desenvolvedor de games.
Pessoas que dedicam horas e horas do dia para criar jogos cada vez mais interativos. É o que você vai ver agora no quadro Profissão da Hora. O mercado de games está em ritmo acelerado no Brasil. Segundo a Associação Brasileira dos Desenvolvedores de Jogos Digitais, os games movimentaram 900 milhões de reais em 2014. A taxa de crescimento é bem expressiva, 15%. Um estudo realizado pelo BNDES aponta o país como um dos principais atores no nicho da economia criativa com jogos digitais. Ronaldo Gazel atua há 15 anos no mercado de games. É formado em Belas Artes, especialista em gamificação e tecnologias emergentes. Já coleciona 30 prêmios e tem um currículo que soma 100 projetos. Ele explica que os jogos digitais foram popularizados a partir das décadas de 70 e 80. Hoje, as novas gerações de games envolvem vários ramos profissionais. A pessoa que está interessada em entrar no universo dos games, o que ela tem à disposição dela e o que ela precisa fazer para poder efetivamente entrar nesse mercado. No universo do AAA, né, da grande indústria, né, como eu disse, as pessoas precisam de estar bem preparadas para isso, porque sorte é quando preparação é quando oportunidade, né? Então seria um bom portfólio, principalmente em inglês, algum domínio do inglês, né? E fazer uma autocrítica, tem que ter uma autocrítica, porque lá só são aceitas as pessoas que são realmente de alto nível. Se o seu trabalho tem um nível que você acha internacional, fazendo a sua autocrítica, né? Então, prepare o seu conteúdo, faça o seu pitch, que é aquela defesa de si mesmo, por que essa empresa te contrataria. E hoje é muito fácil, você pode chegar no próprio Facebook dessas empresas e fazer algum tipo de contato que você vai conseguir ser ouvido lá dentro, e se você for um bom profissional, você vai ser contratado. A segunda opção seria o velho indie game, a velha garagem, né? É você juntar com alguns amigos, alguns interessados, principalmente após analisar as competências onde vocês trabalham e perceber que vocês têm uma amálgama, vocês criam algo juntos que pode dar certo. Ótimo, o indie game tem uma vantagem, você pode trabalhar home office, você tem uma série de ferramental, inclusive gratuito, para fazer a gestão do seu projeto, né? Canvas diversos para você gerir o seu modelo de negócio. Então o indie game é uma boa saída que você pode começar agora. Os festivais de games são oportunidades que fortalecem, popularizam e democratizam os games. São também espaços atraentes para experimentações e bons encontros. Os estudantes Ramon e Diogo estão envolvidos em um projeto que pode definir os próximos passos de suas carreiras. O Game Wells tem um tom nostálgico, é bem interativo e promete fortes emoções para homens e mulheres acima de 25 anos. Os desenvolvedores receberam apoio da Microsoft. A PUC Minas, ela tem, na sede dela, São Gabriel, tem a Microsoft Innovation Center, que é onde os alunos têm todo esse apoio da Microsoft para o desenvolvimento. Um dos nossos jogos da Tower Up Studios é o jogo Wells, que já tem 2 prêmios. É um jogo que a gente tem uma expectativa, após a sua publicação, de que haja um retorno financeiro de aproximadamente 2 milhões de dólares. Nós temos um mercado que não se trata apenas do Brasil, um mercado consumidor, mas principalmente um mercado mundial, e que com a internet a gente tem essa possibilidade de expandir as vendas para o mundo inteiro. Arthur Moll coordena um curso de jogos digitais e revela que Minas Gerais é um estado promissor para os desenvolvedores de games. Ele cita o curso de tecnólogo, que atua no segmento de interatividade digital para diferentes dispositivos, como celulares, tablets, computadores pessoais, web e consoles. O profissional pode trabalhar em empresas, produtoras de jogos, canais de comunicação via web, produtoras de websites, agências de publicidades e veículos de comunicação. O curso ele veio para suprir uma demanda de mercado. Então hoje existe um curso superior que forma profissionais na área de jogos digitais, né, porque existe uma demanda de mercado e a gente tem que atender essa demanda. Com o aumento das possibilidades, né, tecnológicas, permitiu-se que os jogos eles se tornassem ferramentas mais desafiadoras, com, por exemplo, a inclusão de inteligência artificial nos computadores, de jogos multiplayer, né, ou seja, jogando via rede, via internet, entre
pessoas, e também com a parte gráfica, que evoluiu bastante. Então, para que você possa construir, né, confeccionar um projeto de um jogo, né, ele começa pela parte de game designer, né, que é pensar o jogo, pensar as regras, o roteiro do jogo, o papel de cada personagem, a forma como cada personagem vai interagir, né? Então você concebe como se fosse um roteiro de filme, só que é um filme interativo, onde quem comanda é o usuário e não, né, o roteirista. O TRT das Gerais fica por aqui. Assista as reprises deste programa toda terça e quinta-feira, às 10 horas da noite, e sexta-feira, às 10h30 da manhã, aqui mesmo na TV Justiça. Você pode acessar a nossa programação no site trt3.jus.br. Também estamos no YouTube, Facebook e no Twitter. Semana que vem a gente volta com mais notícias de Minas. Até lá!